Imagina passar a vida inteira sem enxergar um rosto, e num único momento, abrir os olhos e ver o mundo inteiro chegando de uma vez. É isso que acontece no Evangelho de São João quando Jesus cura um homem cego de nascença. Ele sai da piscina de Siloé e por um instante parece que o corpo inteiro precisa aprender a ficar em pé de um jeito novo. A claridade vem como choque, como quem abre uma janela depois de anos num quarto fechado. O chão tem cor, as pedras mostram suas rachaduras, as paredes recortam sombras e cada rosto traz uma história estampada. Antes, a vida chegava por som e cheiro, por passos apressados ou lentos, por vozes que se aproximavam e depois sumiam. Agora, tudo se apresenta de uma vez, sem pedir licença. E a cidade se agita, porque aquele homem era conhecido como se fosse parte do cenário, sempre no mesmo canto, sempre dependendo de alguém, sempre lembrado pelo limite. Quando o povo o vê com os olhos abertos, surge um desconcerto. Uns se aproximam querendo ter certeza, outros franzem o rosto, outros levantam a voz como se volume fosse prova. No meio dessa pressão, ele precisa dizer algo curto e decisivo. Sou eu. A cura abriu os olhos e também abriu um caminho que não cabe mais no lugar antigo. Essa cena encosta na nossa vida porque existe um jeito de sofrer que vai criando reflexos. Dor prolongada treina o coração a reduzir expectativa, a medir palavras, a evitar riscos, a ficar sempre em guarda. E quando Deus toca alguma coisa, quando nasce uma possibilidade, nem sempre a primeira reação é alegria. Muitas vezes aparece um aperto no peito, aquele aperto de quem já caiu e não quer cair de novo, de quem já tentou e cansou de se frustrar. E a pergunta fica inevitável. No sofrimento, você deixa a esperança circular ou você fecha tudo por dentro? Para entender por que ele voltou enxergando, é preciso refazer o caminho até o começo. Jesus passa e vê o cego de nascença. Os discípulos percebem e fazem a pergunta que parece piedosa, mas revela um impulso muito humano: encontrar um culpado. Eles querem encaixar a dor numa explicação rápida, como se a vida fosse uma conta que precisa fechar. Perguntam se aquela cegueira é consequência do pecado dele ou do pecado dos pais. É uma forma de reduzir mistério à etiqueta. E lá no fundo de se sentir mais seguro. Se eu entendo a causa, eu me acalmo. Só que Jesus não aceita esse modo de olhar. Ele não transforma aquele homem em caso de tribunal. Ele interrompe o caminho da acusação e aponta para algo maior. Ali, naquela existência ferida, Deus podia mostrar o seu agir. Isso não quer dizer que Deus se alimente de tristeza. A fé católica não anuncia um pai cruel. Deus é pai. E o mal não nasce do coração dele. O mundo carrega marcas do pecado, da fragilidade e de desordens que ninguém escolhe. Por isso, há cruzes que chegam sem pedir licença. Mesmo assim, uma certeza sustenta quem crê. Deus não abandona a criatura no escuro. Ele se aproxima, acompanha, cuida. Quando Cristo fala das obras de Deus, ele está dizendo que a dor não tem permissão para escrever o final sozinha. E então Jesus age de um jeito que desconcerta por ser tão concreto. Ele se abaixa, toca a terra, mistura saliva e pó, e faz barro. Depois, coloca aquele barro nos olhos do cego. O Verbo eterno, por quem tudo foi criado, encosta numa ferida humana com matéria simples, lembrando o começo da criação, quando Deus molda o homem do pó. Em seguida vem a ordem curta. Vá até a piscina de Siloé e lave-se. Para quem enxerga, isso pode soar como detalhe. Para aquele homem, era risco real. Ele não vê o caminho, depende de outros. Já viveu situações em que prometeram e depois riram. Agora ele carrega barro no rosto e recebe uma tarefa que exige levantar e caminhar. Ele podia travar, imaginando decepção pública. Mas ele vai. Ele anda guiado pela palavra de Jesus. E quando a água toca o rosto dele e o barro sai, o impossível acontece. Ele volta vendo. A graça de Deus muitas vezes vem assim, cura e forma confiança ao mesmo tempo. A gente gostaria de uma rota sem tensão e de uma explicação fechada, mas Jesus costuma trabalhar o interior enquanto realiza algo por fora. O barro nos olhos lembra aquelas fases em que parece que tudo ficou mais difícil antes de clarear. O envio até a água lembra que o Senhor chama a pessoa a responder, a levantar, a caminhar. A cura é dom gratuito e também é convite para uma vida nova, com passos reais. Essa passagem tem um sabor profundamente sacramental, porque Deus gosta de tocar a vida por sinais concretos. A igreja inteira vive disso. O Senhor nos alcança pela água, por palavras, pelo alimento do altar.
por gestos que parecem pequenos e carregam o céu. Cristo não salvou de longe. Ele se fez carne, viveu entre nós, tocou nossa miséria para levantar a pessoa inteira. Quando a fé fica cansada, essa lembrança vira apoio. Deus se faz próximo e não trata a nossa história como algo distante. E o tanque tem um nome cheio de sentido. Siloé quer dizer enviado. Jesus é o enviado do Pai. Ao mandar o homem para esse lugar, a cura já aponta para um futuro. Ver para seguir, ver para caminhar de outro modo, ver para não ficar preso ao passado. Ele não entende tudo, mas dá o passo que consegue dar. Ele responde com o que tem hoje. E isso já é esperança de verdade. Só que o milagre não remove do caminho o peso das reações humanas. Ao voltar enxergando, ele encontra outra prova. Os vizinhos não sabem o que fazer com a novidade. Uns negam, outros relativizam, outros tentam diminuir. E ele sustenta com serenidade o que viveu. Sou eu. Quem sempre foi tratado como problema começa a recuperar dignidade e voz. Quando Deus toca uma ferida antiga, a pessoa precisa reaprender a se ver sem rótulo e sem vergonha. A luz também assusta. Tem gente que se acostumou com a sombra e não quer mudança. Tem gente que prefere não mexer porque mexer dói. Tem gente que se sente desconfortável quando você melhora e deixa de ser previsível. Mesmo assim, aquele homem não volta ao lugar antigo. Ele não inventa a história para caber no gosto dos outros. Ele não apaga o que aconteceu para evitar conflito. Ele se mantém fiel ao que viveu. E isso ensina algo simples. Esperança é firmeza, mesmo quando não existe aplauso. Depois, levam o homem aos fariseus, e o clima pesa. Em vez de alegria pela vida renovada, aparece interrogatório. Em vez de acolhida, cresce suspeita. Eles se agarram ao fato de a cura ter sido no sábado e usam isso para diminuir a ação de Deus. Um coração endurecido consegue olhar para a graça e escolher a acusação, porque reconhecer o bem exigiria humildade. Ele é pressionado como se tivesse obrigação de negar o que viveu. Querem que ele confirme uma conclusão pronta. Só que ele responde com uma simplicidade que ninguém desmonta. Eu era cego e agora vejo. Ele não está tentando vencer debate. Ele está dizendo o que aconteceu com ele. A hostilidade aumenta e entra o medo dos pais. Eles confirmam que é o filho e que ele era cego, mas evitam se comprometer com o milagre. Tinham receio de serem expulsos da sinagoga, de perder lugar, proteção, pertença. E como isso atravessa o tempo? Há pessoas que creem, percebem sinais de Deus, até se emocionam, mas preferem ficar quietas para não pagar o preço. A pessoa calcula, recua, se protege, e o coração vai ficando menor. Quando a esperança não encontra espaço, ela se sente sufocada. Enquanto isso, o homem curado cresce. A fé dele amadurece em etapas. Primeiro, ele fala de Cristo como um homem que fez algo por ele. Depois, reconhece nele um profeta. Mais adiante, defende com firmeza que ele vem de Deus. E quanto mais tentam esmagá-lo, mais ele se torna claro. Deus pode usar a pressão como purificação, limpando a intenção e fortalecendo a coragem. A luz que entrou pelos olhos alcança a consciência. Ele começa a enxergar o próprio Senhor. Até que vem a expulsão. Ele é colocado para fora. Quem deveria ser acolhido é rejeitado. É duro perceber como a dureza religiosa pode virar porta fechada para quem foi tocado pela graça. Só que o evangelho não termina na decisão dos homens. Do lado de fora, Jesus aparece de novo. Cristo procura aquele homem. Ele vai até ele. Ele não deixa o curado sozinho para lidar com as consequências. O mesmo Jesus que tocou os olhos agora confirma o destino com presença. Quando Jesus o encontra, não chega cobrando explicações. Ele pergunta: você crê no Filho do Homem? O homem quer crer, mas precisa saber quem ele é. Então Jesus se revela: sou eu, aquele que fala contigo. Ali acontece algo maior do que ver com os olhos. Acontece encontro. O homem crê e adora. Ele não recebe só uma melhora de vida, ele recebe um Senhor. A esperança muda de qualidade porque agora ela tem um rosto. Por isso essa passagem mexe tanto com a gente. A dor costuma sussurrar: Deus me nota ou eu sou invisível? E o Evangelho responde com acontecimentos. Jesus vê, se aproxima, toca, conduz, procura depois e se revela. Ele não passa indiferente pela tua ferida. E talvez a tua cegueira não seja nos olhos. Pode ser não enxergar saída. Pode ser não perceber valor em si mesmo. Pode ser viver desconfiando de tudo. Pode ser carregar uma irritação constante, até rezar se tornar repetição fria, com a boca andando e o coração longe.
Diante disso, a pergunta volta. No sofrimento, você deixa Deus conduzir ou fecha as mãos e se encolhe para não se arriscar? No fim do capítulo, Jesus fala de outra cegueira, a de quem se acha dono da luz. É a soberba que se coloca no lugar de juiz e vai perdendo misericórdia. A pessoa pode ter palavras religiosas e pose de certeza, mas por dentro faltar compaixão. E quando a compaixão some, a fé endurece. Essa passagem consola e corrige. Ela nos chama a parar de usar a dor dos outros como régua e a não brincar de tribunal com a vida alheia. Na vida diária, o fechamento aparece em gestos comuns. A pessoa fica mais áspera, evita conversa, responde no impulso, guarda rancor como se fosse escudo. Muitas vezes isso nasce de um cansaço profundo, de uma sensação de que ninguém entende. Só que o homem do Evangelho aponta outra direção. Ele dá o passo possível, vai até a água, sustenta o testemunho e não se vende por uma paz falsa. E o resultado final é mais do que visão. É encontro com Jesus. Nesta semana, mantenha a ideia de reparação, mas num formato bem direto. Escolhe uma frase concreta que você falou e que diminuiu alguém. Uma frase exata, do jeito que saiu. Escreve essa frase num papel. Depois, no mesmo papel, escreve a versão justa e respeitosa, como você deveria ter falado. A seguir, procure a pessoa ou o contexto que foi atingido e assuma o erro com humildade, sem explicação longa e sem empurrar a culpa para outro lado. Eu errei quando falei aquilo. Me perdoa. E fique atento ao momento em que o mesmo tipo de conversa reaparecer. Ali você coloca limite com serenidade e firmeza, sem humilhar ninguém, apenas interrompendo o rumo injusto. Reparar assim combina com o Evangelho, porque o cego curado diante da pressão não se escondeu nem inventou desculpa. Ele ficou na verdade. A esperança ganha corpo quando a gente escolhe a luz também na língua e no modo de tratar o outro. Senhor Jesus, Filho de Deus vivo, aqui está a minha vida como ela é, com feridas antigas, com perguntas, com cansaço. Eu me coloco diante de Ti e peço, abre meus olhos onde eu me acostumei com a escuridão. Dá-me retidão para reconhecer onde eu errei, dá-me humildade para pedir perdão, dá-me firmeza para não repetir o mesmo mal. Purifica meu modo de falar e cura minha dureza. Pai Santo, sustenta-me quando eu me sentir pequeno e evita que eu transforme a dor em amargura. Espírito Santo, ilumina minhas escolhas e fortalece o bem que já existe em mim para que eu responda à graça com coragem. Santa Maria, serva do Senhor, intercede por mim e guarda meu coração perto de Jesus quando vier a pressão. O Senhor esteja contigo, te conceda paz e renove tua esperança. Recebe a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se essa palavra tocou você, escreve nos comentários com poucas palavras o que você pede a Jesus para enxergar de verdade a partir de hoje. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com alguém que anda abatido, achando que Deus não está agindo. Aqui é o Raízes da Fé. E quando Cristo abre os olhos, Ele não entrega só visão, Ele entrega caminho.